meu convidado, Dr. Márcio Carvalho. Nós vamos falar sobre sexualidade masculina. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, você com uma satisfação. É um prazer receber. Eu sei que você larga seu consultório lá, cheio de paciente, e vem aqui conversar com a gente. E é bom porque a gente também tem que dar os recadinhos para os homens, não só para as mulheres, né, Márcio? Sem dúvida, acho que isso que é importante, a gente esclarecer. Estamos discutindo coisas importantes que vai ser de valia para todo casal. Apesar que a esposa também pode estar aqui assistindo, falar, eu acho que meu marido está precisando, e muitas vezes é a mulher que acaba levando o marido no médico, não é verdade? Na maioria das vezes, Rose, isso mudou bastante. A mulher hoje empurra o homem para fazer isso, porque ela percebe, a mulher hoje, ela tem atitude, ela aceita até a falha, mas ela quer uma atitude do homem em resolver os seus problemas. Resolver. Então, assim, Márcio, começando nossa conversa, a barreira, né, a vergonha, ainda é uma barreira, né, a vergonha para o tratamento dos homens, para eles irem no urologista e verem que eles estão com um problema, uma disfunção sexual. Você veja que ironia. Talvez a grande barreira que o homem tem em solucionar seus problemas seja esse. Ou seja, o caminho até o profissional, o caminho até o médico é um caminho muito difícil para o homem. Ele dividir sua sexualidade, ele expor os seus problemas, as suas intimidades, é uma situação muito difícil. Mas todos os homens têm que ter consciência que isso só vai trazer benefício. Ele tem que ficar tranquilo que o médico vai procurar resolver o seu problema. Ele não deve ficar à espreita de ficar esperando que o homem resolva isso, que acabe sozinho. Porque não vai acabar, não vai acabar sozinho. A partir do momento que ele tem um problema, ele tem que ser resolvido. E o profissional pode ajudá-lo apenas com uma conversa. Apenas uma orientação, muitas vezes, é o suficiente para resolver. E como que tem que ser a reação da mulher quando o marido está com algum problema? Ela vai junto, né? Como que a mulher tem que se comportar? O que acontece é o seguinte, existe a reação natural da mulher. Toda mulher no começo, quando ela sente que o homem não está bem sexualmente, ela passa a tentar chamar mais atenção, Rose. O que ela faz? Ela modifica as suas atitudes, ela coloca um revestido novo, ela compra uma lingerie, ela vai fazer ginástica. Isso para o homem muitas vezes até pressiona mais e torna-se mais difícil. Às vezes não é nem bom, né, Márcio? Porque o homem está com um problema, não é a falta. Exato. Muitas vezes de interesse na mulher. E o que é importante dele, nesse momento, né? então? O que é importante fazer? O importante é ter o diálogo lá atrás, conversa, expõe a situação. É por isso que a mulher muitas vezes ela está no caminho para empurrar o homem para procurar ajuda. Então o que deve se fazer? Não deve ficar esperando as coisas virem naturalmente. A mulher, ela tem uma atitude depois que passa por essa situação em que ela começa a chamar atenção e vê que não resolve o problema, o que a mulher vai fazer? Ela vai começar a desconfiar. Ela vai achar que possivelmente existe alguma outra pessoa no caminho. É isso aí sim. A situação inteira. Exatamente. Você tem outra, você não gosta mais de mim. E o homem fica totalmente opressivo nessa situação. O que deve ser feito? Diálogo, conversa, não estou bem sexualmente, vamos procurar resolver, vamos procurar o profissional que vai resolver o meu problema. Não, Márcio, vira uma bola de neve, não é? O homem está ali com um problema. A mulher está forçando a barra. E ele vai piorando mais ainda. Ele começa a fugir da situação, né? Ele começa a chegar mais tarde em casa para evitar situações que terminam numa relação sexual. Ele não vai ter ele não vai conseguir isso, então ele foge, ele chega mais tarde, ele espera a mulher dormir. Então é um ciclo vicioso e às vezes de difícil superação. Mas para a mulher também, muitas vezes, até você entender que o marido... Você fala que tem que ter o diálogo, né? Porque até a mulher entender que está tendo um problema, ela pode achar que ele tem outra mesmo, Mas o diálogo tem né? que ser um diálogo que seja uma situação em que não force, ou seja, não haja uma cobrança, e sim apenas uma conversa de orientação. A mulher pode conversar sobre isso com o homem, discutir a situação e depois expor isso para o profissional. Não é difícil. E assim, tem remédios? Qual que é o melhor remédio hoje para melhorar a potência? São problemas psicológicos, são problemas fisiológicos, perfeito, né? Na verdade, o que acontece, não existe um remédio perfeito. O remédio tem que ser distribuído, ou seja, tem que ser orientado para a pessoa. Então não existe, o tratamento tem que ser individualizado, não existe o melhor remédio, se Viagra, Cialis, Levitra, o que funciona melhor. E sim, é preciso saber a causa hoje. A causa disso é importante. Sabendo a causa, o tratamento é apenas uma consequência. Ô Márcio, pode acontecer, por exemplo, assim, da pessoa estar passando um estresse muito grande no trabalho, ou com medo de ser demitido, ou porque vai ter uma promoção, de medo de não dar conta dessa promoção, e isso atrapalhar e ele não ter, até tem vontade, mas não conseguir. Perfeito, é isso que acontece. Muitas vezes o problema está tão... a pessoa está tão com problemas emocionais, esses problemas emocionais vão aumentando cada vez mais um possível outro problema físico que ele tenha. Quanto mais tempo ele demora para procurar ajuda, mais inseguro ele vai ficar. Mas as pessoas mais velhas, né, elas perdem a potência, ou hoje os jovens também estão procurando muito consultório, a gente fala assim, não, porque ficou velho.
Perdeu o interesse sexual. Você veja que interessante, não é só isso. Tem muitos pacientes que chegam até nós e o que acontece? As pessoas chegam, doutora, acho que é a minha idade, eu não estou muito bem sexualmente devido à minha idade. Não, não é isso. As pessoas são ativamente sexuais até o último dia de vida. Se ele está, dia. Exato. Mesmo pessoas com 80 Eu já tive pacientes de 87 anos. Jura, que trataram e ficaram bom. Procuraram ajuda e ficaram bom. Como eu tenho pacientes de 18 anos também que me procuraram. Não existe idade para isso. Se a idade está trazendo algum tipo de disfunção, nós temos que analisar o que seja e sim tratar. Pode ser que seja o diabetes, pode ser que seja a pressão alta, pode ser que seja os remédios, pode ser que seja a vida sedentária, o colesterol aumentado, tudo isso pode ter uma influência. O diabetes, lógico, o diabetes é um paciente especial. Todo paciente que tem o diabetes, ele tem que ser visto de uma maneira diferenciada, porque ele tem um risco muito maior de desenvolver algum problema sexual, alguma disfunção. A diabetes, né? E assim, qual que é a novidade hoje para o tratamento também da ejaculação precoce? Que é uma coisa também que incomoda muitos homens, né? É a disfunção sexual mais frequente hoje em dia. 30% a 40% dos homens têm ejaculação precoce. É doença? Ou eu chamo toda a disfunção sexual de doença, embora não é encarada dessa forma. Toda pessoa que tem um problema sexual, ele tem uma influência na sua atividade diária, na sua convivência familiar, dos amigos. Então, para mim sempre vai ser uma doença. Então, a ejaculação precoce existe tratamento também, existe uma novidade, está chegando um medicamento que deve chegar nesse mês, mais tardar mês que vem, que chama-se Prilide. Essa medicação tem uma ação mais no momento que ele possa, ele retarda a ejaculação no momento, ele não fica muito tempo no organismo, ele começa rapidamente e é rapidamente degradado. Mas vai ser prescrito assim para tomar direto? Olha, vai depender, como eu disse, todo caso de disfunção sexual, também a ejaculação precoce, necessita de uma boa investigação, não é só passar remédio, ninguém tem que ficar escravo de remédio, nós temos que analisar o caso, ver se é necessário ele fazer o remédio. Se fosse assim, seria fácil, passar remédio para todo mundo. Não funciona. Tem que saber se realmente ele tem ejaculação precoce, fazer uma boa entrevista, muitas vezes fazer exames para ver se ele tem algum outro tipo de problema e aí sim tratar. Não deve só um remédio chegar e pode resolver tudo. Não adianta. Remédio não vai resolver tudo na vida. O Márcio, outro assunto que os homens têm muito medo quando chega a determinada idade, vai no urologista e tem câncer de próstata, que é uma coisa muito comum hoje, né, nos homens. Aí eles têm medo de operar e aí perder a potência sexual. Isso acontece mesmo, se perde, ou em muitos casos faz a cirurgia, depois que recuperou, pode voltar a ter uma vida sexual normal de novo. Infelizmente, a grande maioria dos homens, eu posso dizer até 80%, 90% dos homens que são operados, mesmo não é culpa do cirurgião, mesmo cirurgiões de grande experiência, vai afetar alguma parte sexual. Ou seja, ele tem uma chance de perder a sua potência. Tem uma chance isso muito assusta, grande. Né, assusta, mas a mensagem que eu deixo é que existe uma reabilitação para se fazer, que pode se começar até antes da cirurgia e no mínimo, ou seja, depois da cirurgia, rapidamente começar um tratamento, não esperar precocemente disso. E após a cirurgia, ele começar já um tratamento que vai reabilitá-lo. Ou seja, é a mesma coisa que a pessoa que quebra a perna e coloca um gesso. Ele tem que fazer uma fisioterapia. Mas depois para voltar a andar. É a mesma coisa o homem. Ele faz uma cirurgia dessa, a parte sexual fica abalada, o pênis não funciona mais. E, infelizmente, isso acontece com a grande maioria das pessoas, independente da qualidade do cirurgião, da experiência do cirurgião. O que nós temos que fazer? Começar um tratamento até antes da cirurgia, ou, se for o caso, começar um tratamento logo após a cirurgia de reabilitação. Ele voltar a funcionar novamente, e eu acredito que nessa fase, em menos de 60 dias, ele está tendo atividade sexual. Bom, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu acho assim, um recado que você deixa é a prevenção, né, Márcio? No caso da falta de... no caso da disfunção sexual, a mulher conversar com o marido. Diálogo, Rose, é importante nos casais, quando as pessoas têm que ter diálogo. Quanto maior o diálogo, muito mais fácil é expor isso. E quando o casal vem ao consultório, é muito melhor. A chance da gente resolver os problemas ficam muito maiores quando o casal participa da consulta. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Eu sei do esforço que você fez para vir aqui hoje, tá bom? E é sempre um prazer te receber no Ver Mais. Estou sempre à disposição, Rose.